Fala, povo lindo, povo santo, povo de Deus. Mais uma vez estamos começando aqui o podcast da Cristão que Investe. E eu tenho algo para te dizer. Que você sabe que esse podcast não tem a ver com investimento, embora nós trabalhamos com isso, falamos sobre isso. Mas o que tem a ver então, Elisé? O que eu costumo dizer nessa segunda temporada. O nosso podcast foi inspirado para que ele tenha peso de glória. Para que você invista naquilo que de fato vai fazer a diferença na sua vida. Invista na sua comunhão com Deus, invista na sua família, invista em você, invista na igreja, invista nas pessoas, porque elas de fato são o reino de Deus que precisa ser expandido. E hoje não vai ser diferente, nós vamos bater um bate-papo aqui. Eu vou estar de novo batendo um bate-papo com esse pastor querido, amado, um amigo, uma pessoa que me inspira há muitos anos, desde o tempo de jovem, adolescente na igreja. Foi meu líder, ela também foi minha líder de jovens na igreja. E hoje, depois de ter estado aí alguns anos fora, uns anos longe do estado do Rio Grande do Sul, voltaram, plantaram uma igreja e estão enfrentando os desafios de viver o reino de Deus num local onde a religiosidade é muito pesada. Mas nós vamos falar hoje de uma forma bem tranquila, bem descontraída, fazendo com que o Senhor seja glorificado nas mínimas coisas. E sabe o que é as mínimas coisas? Aquele tempo que você tem de comunhão na sua casa, aquele tempo que você brinca com seus filhos, brinca com as suas filhas, brinca com seus netos, com as suas netas. Saiba, o Senhor também é glorificado nisso. E para a gente falar sobre isso, vou bater esse papo aqui hoje com esse casal querido, lindo, maravilhoso e abençoado, pastor Daniel Duarte e pastora Rose Duarte. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem? Perfeitamente bem. Maravilha. Legal estar aqui de novo na Cristão que Investe. Meu brother, Eliezer, é maravilhoso. Vamos bater um papo descontraído, despojado. Exatamente. Não é? Com a minha eterna namorada aqui, que é uma figura rara, né? Que tá aqui. Já vem me chamando a atenção desde lá de baixo. Hoje, né? Não, a Rose me sai com cada uma, gente. Só vou dar um spoiler aqui da conversa que rolou antes comigo e com a Rose. Ó o bullying, ó o bullying. Na verdade, assim, ó, a Rose é que controla a agenda desse... ela que sabe o que ele faz, né? Não é o contrário, é ela que sabe o que ele faz. E pra tratar da gente estar aqui, essa agenda acontecer, eu falei, Daniel, não fala de... Não, já sei, nem precisa me avisar. Rose, e aí, vamos... Não, praticidade pura. Daí ela... Ontem, hoje, ela me mandou as perguntas, Elisa. Eu, que perguntas, Rose? As perguntas que tu vai querer fazer. Eu digo, não, Rose, fax do céu e a gente fala na hora. E a Rose, tá, mas como é que eu vou mentir? Né? Como é que vai Não dar dá pra nem mentir? tempo de mentir. Então, o objetivo é esse. Não tem mentira, não tem como, vai ser papum. Então, gente, você já sabe mais ou menos como é que é então. essa batida, tá certo? Vamos ter que rir um pouco, né? Jesus. É benção, é benção. Ai, coisa boa. E aí, Rose, já fez podcast a primeira vez? Minha primeira vez, gente. Estou muito nervosa. Estou comedida aqui. Sério. Mais perto? Não, tá bom, Tá tá bom, bom, né? tá bom. Tá bom, né, Gil? Tá bom, Tá né? bom. Então, beleza. Então, gente, olha só. Primeira vez da Rose, podcast da Cristão que Investe aí, batendo inaugurando então, aí essa entrevista. primeiro de muitos, hein? Com certeza, com certeza. A gente tem ideias e projetos aí que vocês aguardem que vai ser Ih, coisa do céu. boa aí, hein? Mas vamos lá, gente. Eu gosto de perguntar. Rose, vou começar contigo, que o Daniel já deu essa introdução no outro podcast Tá. lá, Só né? vou te fazer um pedido, tá? Quando for falar de datas, Fala com ela. cara, não me exponha aqui pro povo, cara. Pergunta pra ela, cara. Não sei nem a data do meu aniversário, caramba. Vou perguntar pra ela. Idade de filho? Se atravessa Ruim, todo. Então, ruim, você está ruim. pregando e Não, minha não filha, que tem 20 anos, aí ele vai fazer 24. A mais nova. Sabe que eu tenho um problema com números. O Jackson falava isso, né? Que na visão no testemunho de Josué Irion, eram 12 mil satanistas. E eu coloquei pra 16. O Jackson Sempre sempre teve problema com Não, números. Teve um dia que ele conseguiu aumentar o número de irmãos que ele tem numa Pô, mensagem. caramba. É mesmo. A Emily me cutucou e disse, mãe, são 6, não 8. Eu disse, deixa, filho. Ó, já tá registrado aqui, então, que tem que levar em consideração quando tiver números envolvidos. Exatamente. Pastor Daniel, ele tem, né, um seu cérebro muito prodigioso em diversas outras Diversas. questões, É um né? autodidata, eu diria. É o bullying, é o bullying. Mas com números ele não é muito bom. Não é. Faz parte. Então. Mas, Rose, deixa eu te perguntar. Uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem a Sim. primeira vez. Quem é Rose Duarte? Eu sou uma serva de Deus, uma esposa apaixonada e uma mãe obstinada. E agora avó. E agora, avó?
eu gosto de me decifrar como uma pessoa que ama Jesus, amo minha família, amo a igreja. E eu tenho uma qualidade, eu sou um pouco difícil de falar das minhas qualidades, né? Estou trabalhando isso na terapia. Mas eu tenho muita compaixão pelas pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho compaixão. Amém. Eu procuro sempre sentir a dor do outro, sempre estar pronta para ajudar, para ouvir. E eu sou assim. Não tem muito rodeio, sabe? Eu não tenho muita etiqueta. Tipo assim, chegou, vamos lá, vou para a cozinha, faço uma comida, vamos sentar, vamos comer junto. Eu gosto de mesa, eu gosto de gente. É isso aí. Amém, amém. É isso. Acho que o grande desafio para a pessoa que tem um coração com compaixão, né? Uma alma com compaixão, é saber medir, né? É verdade. Porque a pessoa que tem essa característica na sua pessoa, na sua personalidade, ela é muito intensa nisso, né? E a gente muitas vezes acaba se frustrando, se ferindo, faz parte, né? Sim, o próprio Cristo teve essa marca na vida, né? Nós não vamos não seria diferente, né? Mas a grande questão é que Deus nos traz para uma vida de equilíbrio, né? É verdade. E aí eu pergunto, Rose, pensando nesta parte, né? Com todas essas características, o que o Daniel contribuiu para a tua vida? Nossa, muito, muito. Não consigo pensar na minha vida como era antes, né? Nós nos conhecemos muito jovens, né? Com 18 anos, casamos aos 22 anos. Depois de 4 anos tivemos a primeira filha, então a gente tem uma vida. Eu passei mais tempo junto com o Daniel do que sozinha na minha vida, né? Sim. Tanto que assim, eu acho que eu e o Daniel, a gente tem uma história assim, eu sou ele e ele é um pouco de mim, nós somos assim um só. Literalmente. Não estou aqui dizendo, fantasiando, dizendo como eles são coesos, não, mas o Daniel contribuiu tudo que eu sou hoje, como mulher, quanto pastora, quanto mãe e avó. Eu devo muito ao meu marido. Ele sempre foi a minha ponte, assim, o cara que me deu o suporte, que me deu o limite, aqui não. Tipo assim, eu sou muito aberta, muito generosa, muito... Ele, não, para aí. Ele sempre coloca os limites, né? Então, o Daniel, eu resumiria ele para dizer que ele é o meu porto seguro, assim, a pessoa que me... Que benção. Mantém. E como que está sendo enfrentar esse desafio hoje para vocês, gente? Hoje, a gente sabe, né? O Daniel trouxe a perspectiva. Na verdade, a gente falou bastante coisas da história, né? A história de Filadélfia, a história do Daniel, né, como ministro e indo e voltando, né, do Rio Grande do Sul, saindo, morando no Rio, voltando para cá. Mas como que tem sido para você, Rose, esse desafio hoje como pastores de igreja? E por que eu te faço essa pergunta? Né? Eu não convivi diretamente na casa de vocês, mas eu convivi com vocês. Sim. Então eu lembro de muitas histórias, o Daniel comentava, falava, e uma das coisas que eu lembro que, pelo fato do teu pai ter sido um pastor, né, tu tinha um receio, uma dor. Isso. Como que está sendo isso e como que tu conseguiu lidar com isso? Muito pertinente a tua pergunta, porque eu, quando filha de pastor, desde criança, eu lembro de muitas cenas assim que foram bem cruéis, assim, né? De igreja relacionada ao meu pai. Igreja no sentido de humano, né? Sim. Então eu lembro que foram tempos assim, teve uma vez que eu lembro, nunca saiu da minha memória isso, que uma certa pessoa foi brigar com meu pai dentro da nossa sala, da nossa casa, quase que batendo no meu pai, porque meu pai não havia apresentado ele ao pastorado. E aí ele chegou pronto e eu espiei pela porta, porque o pai sempre dizia pra gente ficar longe, né? Mas eu espiei, porque eu vi ele falando alto com meu pai, e disse, mas o que está acontecendo? Quando eu espiei, ele estava com o dedo no rosto do meu pai, dizendo, tu não apresentou, o que tu tem contra mim? Aí meu pai assim, é meu acuado, cara, eu levei teu nome, não passou, não depende de mim, né? E aquilo, então, nunca mais saiu da minha memória. Que idade tu tinha, Rosa? Eu tinha uns 14 anos de idade, por aí. Já era uma adolescente, já entendia tudo que estava acontecendo, né? E então foi uma das coisas assim, que me marcou muito, e eu pensava, caraca, aí um dia, a gente já namorando, já noivo, tá pronto para casar, o meu pai diz assim, olha para o Daniel, e falei, esse rapaz é um pastor, esse cara tem um chamado pastoral. Teu pai disse isso? Meu pai disse, esse cara tem um chamado pastoral. Aí colocou o Daniel para liderar lá um grupo de jovens, que depois multiplicou, graças a Deus, enfim. Mas para mim isso era muito, né, distante. Daqui a pouco começou a se concretizar, depois de uns anos. E aí eu ficava pensando assim, cara, será que vai ser igual antes? Não, as gerações mudam, né?
E hoje a gente é muito tranquilo, né, amor, assim, quanto a isso, porque É verdade. a gente procura manter nossa casa aberta aos membros da igreja. Tanto assim, em janeiro, nós fizemos rodízio de jantar com os membros da ICEF. Os novos membros que chegavam eram convidados a ir jantar na nossa casa. Aí a gente preparava uma mesa, sentávamos à mesa com as famílias, né, amor? Foi uma experiência muito boa. A gente tem que voltar a fazer isso. Agora, em janeiro, a gente reinicia o projeto. E a gente ouvia as histórias das pessoas, sabe? E é tão bom, Eliezer, porque assim a gente vê histórias de vida das pessoas, como a pessoa chegou ali. Aí contamos um pouco da nossa história. E depois a gente ouve o testemunho da história de vida daquela família do Rumo, mudou a partir de um jantar na nossa casa, de uma mesa. Olha só. Temos um testemunho, se é que eu posso falar assim, sem citar o nome, né? Eles vieram jantar conosco, eles moravam num lugar muito simples, assim. Família trabalhadora demais, né, lá da igreja. E aí a gente contou como a gente alugou nosso primeiro apartamento numa zona nobre da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente contando. Aí eu contando para eles como a gente foi morar ali e tal, que era um sonho meu, que foi algo que eu disse assim, a gente passou pelo local e disse, amor, a gente vai morar aqui um dia. Até apontei pro Bora Bora, mas aí moramos no Vilas da Barra, que era atrás, mas tudo bem. Eu tive lá. Tu teve lá? Eu tive lá. Eu tive lá. Aí eu disse, vou morar nesse lugar ainda. E eu contando para eles como foi, que a gente não tinha dinheiro para calção, para nada, né? Era um tempo assim difícil, a gente estava iniciando a empresa e tal. E aí, contando que eu fiz uma proposta, eu orei, fazia a proposta e ia, enfim, nós moramos lá por mais de 2 anos. E eu contei essa experiência no jantar. Aí eu disse para ela, tu tem desejo de sair de onde tu mora? Ela falou, a chefe da família, né, a esposa. Aí ela disse, sim, quero sim. Eu disse, então, ora a Deus e vai lá, começa a procurar, visita vários imóveis. Vai visitando os imóveis, vai fazendo a proposta, vai orando. E eles saíram dali com aquilo no coração, a família saiu com aquilo no coração. Então, todos os dias eles começaram a orar. Senhor, a gente quer mudar daqui. E começaram a procurar apartamentos. E eu ficava monitorando eles. Ligava, e aí, achou alguma coisa? Nós gostamos desse outro. Resumindo a ópera, eles estão morando num condomínio maravilhoso, com toda a estrutura que eles merecem, a família está bem, né, amor? Muito bem. Os filhos entraram para a faculdade, a filha foi promovida, eles trocaram de carro, tanto a filha quanto o chefe da família. E Deus está salvando a família toda. E salvando, o Senhor está salvando a família, família, tudo a partir de um jantar à mesa. Então, se nós não tivéssemos aberto nossa casa para receber os membros, talvez isso não estivesse acontecendo. É verdade. Então, eu me lembro que, quando eu era criança, minha mãe recebia muitas pessoas. Então, assim, a gente não tinha panela pequena na nossa casa. Era panelão, né? Tipo assim, a gente não conseguia fazer uma refeição domingo sem ter 4, 5 pessoas para comer. Antigamente era assim nas casas dos pastores, né? E isso eu levei de bom. Eu disse, eu quero que a minha casa seja assim, aberta. Sabe, porque eu acho tão ruim quando a gente tem a casa do pastor como um lugar assim, inalcançável, inabitável. Nunca vou na casa do pastor. Certo. Não, isso a gente não tem, e isso eu trago da minha casa, né? Isso eu trago de bom da minha mãe, da minha casa, a gente tem a casa aberta. Sempre, se eu tiver 1 quilo de carne no meu freezer, eu vou servir 1 quilo de carne para você e para sua família. Você vai comer, a gente vai rir, e amanhã É isso aí. Deus vai prover. É Que isso. benção, que benção. E aí, pastor, esse 1 ano aí, como é que tá sendo? Mais de 1 ano, né? Quase 2 já. Quase 2. Quase 2. Faz 2 em Fevereiro? Em abril, meu bem. em abril. Fevereiro. Eu esqueci de perguntar. Já datas aqui é com a comigo. Pô, cara, Em eu falo pro cara, o cara esbarra num troço que eu Em pedi pra ele. fevereiro É fazem verdade. 2 anos que retornamos. Certo. Em abril completamos 2 anos de CEF. de CEF, verdade. né? E no local novo aí na Oscar Pereira? Oscar Pereira, 1 ano e 7 meses. 1 ano e por aí. 7 meses, né? Ficaram 2, 3 meses Isso, exatamente. fazendo eventos. Né? Isso. Só pra lembrar que ela é boa em datas, mas em cálculo ela não é boa não, tá? Fórmula de Bhaskara, X sobre não sei o que. Isso aí não perca. Mas exatamente, Luiz. Sério, meu A única mesmo. coisa, eu sempre digo assim, gente, a única coisa que você tem que entender de números é porcentagem. Só. Pra não ser enrolado. Percentual, cara, resolve a 10% do tua Senhor, o vida. resto é de mim Menos mesmo. 10%. No mínimo os 10%. Eu que sou pastor já digo, entenda Pelo 10% menos é outra isso. porcentagem que esquece. Fato, é verdade. Mas sabe quando fala de finanças, gente, aí, né, puxando um pouco a brasa pro meu assado, mas quando a gente fala de finanças, hoje eu tenho vivido um movimento muito importante que a gente ter acesso ao dinheiro, mas entender que o dinheiro nos serve, e não Isso é aí. nosso Senhor, ele vem para nos servir. Concordo contigo. E é uma dificuldade muito grande, é um conflito muito grande, por quê? Porque a religiosidade, né, ela combatia, ou ainda combate, de certa forma, o cristão rico, né, a pessoa que vem a ter
financeiramente, né? Sim. Posses e tudo mais. E porque não sabia formar esse, né? A gente estava conversando agora há pouco, principalmente que não sabia formar um cristão que mantivesse caráter, idoneidade, um bom nome, fosse fiel à esposa, por mais que ele estivesse acessando valores muito grandes. Mas quando eu falo disso, eu digo assim, gente, eu aprendi algo em Deus através da ministração na igreja. Primeira vez que eu fui na igreja onde a gente congrega, quando o pastor foi ministrar a oferta, ele falou algo que para mim me impactou muito. Porque eu sempre achei, isso desde quando eu estava na Assembleia, na mãe ali, né? Que 10% era pouco. Eu sempre achei. Né? Então a gente buscava ser generoso com relação às ofertas. E aí eu pensava que tinha que ter algum propósito, entendendo isso. Porque a Bíblia fala, o dízimo aí tem um propósito específico. Sim. Bem específico, bem direcionado. Mas a oferta ela tem que ter, a Bíblia fala de voto. E aí, quando esse pastor ministrou, ele falou algo que me impactou muito. Ele disse assim, mano, nossa casa, a gente se movimenta por um entendimento que o dinheiro ele flui de 5 esferas. 5 formas o dinheiro flui. Primeiro é o dízimo, depois as ofertas, primícias, honra e esmola. Opa. Sabe? Top. Cara, e aquilo lá... A última é a esmola? A última é a esmola. Incrível. E aí, eu entrevistei eles, inclusive, um pastor de casais, né? Sim, entrevistei o casal. Isso está na Bíblia, isso, né? Sim. E aí cara, que top isso. Que legal. Porque dá para fluir bem, né? Não precisa só ser os 10. Sim. E com intencionalidade. Exatamente. Porque quando eu falo nas minhas mentorias, eu digo assim, gente, a gente tem uma coisa que acontece muito, que é... Eu vejo que a Bíblia, eu vejo a Bíblia não, mas as pessoas elas extraem da Bíblia 3 formas, principalmente 2. Ou a teologia da pobreza, né? Ou a teologia da prosperidade, que para mim ambas estão erradas. Verdade. Mas a teologia da mordomia, que é justamente isso que tu falou agora, Rose. Né? Cara, se eu tenho um que é isso que eu vou servir. É isso. Porque vocês são... A pessoa que está na minha casa, o membro, a ovelha que está chegando aqui, tem que ser recepcionado da melhor forma. Então, o que Deus me deu é para servir. Exato. E olha a transformação que isso... E é bem interessante isso que você está falando, Eliezer, porque é aquela questão que até é um tema de mensagem do Caio Fábio, né? O antigo Caio Fábio. Sim. E é aquela mensagem sobre eu não sou fluxo... tão antigo assim, né? Não. Tu sabe, né? Não, de novo. Fluxo e refluxo do Espírito. Olha aí. Pô, mensagem clássica do Caio, que ele diz algo bem interessante. O mar morto, ele é morto porque ele só tem entrada e não tem saída, né? Só dá, né? Tem um texto na Bíblia que diz: a sanguessuga tem 2 filhos, dá e dá, né? Entendeu? Só vem. E tem um texto na Bíblia que é clássico para isso, né? Dá e vos será dado. Exato. E a Bíblia fala que o generoso é quem prospera. Fechou. Exato. Entendeu? Então, uma das você aprendeu ou fomentou mais, né, o teu aprendizado com este pastor. E nós já tínhamos alguma coisa de liberalidade aqui, eu e Rose, né? A gente procurava nunca citar que nosso nome fosse citado. Mas no Rio isso, eu já te falei, eu acho, né? No Rio isso, e sendo pastoreado pelo pastor Silas e tal, isso aumentou muito. Porque o carioca, o natural, ele já é generoso. É do carioca. Sim. Entendeu? Que é uma coisa que, como você perguntou lá no começo, como é que é e tal, é uma coisa que não é difícil para mim, mas é assim, me adaptar, me readaptar com a... Não é só aqui, né? Mas a teologia da miséria. Entendeu? E aquelas palavras que há poucos dias o Espírito Santo veio falando comigo. Tira do teu vocabulário, não posso, tá difícil, não consigo. Depois, outro dia, fui ver que isso estava num livro. Eu disse, caraca, cara, é do Espírito, porque o Espírito falou isso para mim, eu não li livro nenhum. Então, às vezes, aquele negócio, a gente é pobre, nós somos isso, nós somos aquilo. E aí, no Rio, nós aprendemos isso, muito mais. De ver o cara da comunidade, o cara... Né, mano? Esses dias, nossa filha, como é que ela chegou e disse na sala? Queria fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, corrija essa palavra. Eu estou sem dinheiro. Exatamente. Não, eu não tenho o dinheiro. É verdade, mãe. Eu estou sem dinheiro. E esta família que a Rose citou, ela é o exemplo clássico disto. Porque a menina que saiu, quando saiu lá de casa, ela disse assim depois, pastora, eu comecei a profetizar sobre a minha vida. E eles não viviam essa realidade. Sim. Eles vieram não vou dizer o nome da igreja, né? Conhecida nossa, e vieram para a ICF.
E ela não tinha essa. Ela disse assim... E outro dia o padrasto dela disse pra nós no carro, né? Ele, inclusive, até fez questão de se perder no caminho para ficar mais tempo conversando com a gente. Verdade, foi mesmo. Né? Não que, enfim, ele todos têm acesso a mim, mas ele queria contar alguma coisa. Disse assim, pastor, você não tem ideia do que está acontecendo na minha vida. Na minha família. Que vocês me deram, Vocês me deram essa visão de melhorar de vida, de estudar. E você falou uma coisa para mim. Às vezes as pessoas falam coisas para mim, ela pensa, o Daniel não tá... E eu gravei. Se lá no templo da ICEF, você disse assim para mim, o que é pobreza para você? Eu me lembro que eu dei uma resposta, pobreza é não ter as coisas. Você disse, não, pobreza é improdutividade. Eu peguei no ar, caraca, é verdade. É verdade. O pobre sempre vai existir, a Bíblia diz. Sim, a Bíblia sempre vai existir. Sempre vai existir. Só que é interessante que pobreza, ela é a improdutividade, existe na Bíblia, mas a Bíblia fala no pobre, mas a Bíblia coloca o miserável como outra coisa. Exato. Porque miserabilidade, eu creio muito mais que seja um espírito, porque ela não está só na questão do dinheiro. Né? Miserabilidade de propósito, de sonhos, objetivos na vida. Exato. Sou um cara que tem objetivos, eu movo pelos meus objetivos. Né? E aqui nós temos, lá em casa, todos, né? Todo mundo. Todos. As meninas trabalham com objetivos. A minha neta, a gente está implantando nela a questão de objetivos na vida desde criança. Orar a Deus, agradecer a Deus, lembrar do nome das pessoas, chamar a Bíblia de pai, Deus pai, Bíblia. Objetivos na vida, porque eu sempre digo para ela, Rose, eu quero que, perdão da palavra, né, mas eu quero que essa menina, a gente precisa preparar essa nossa neta para ser um Silas Malafaia no futuro, que foi preparado com 5 anos de idade, Amém. A partir dos 5. Então, eu já olho com um objetivo no futuro dela. Então, enfim, resumindo aqui, em tudo, o maior desafio, a tua pergunta que eu vou responder, é para nós hoje, para mim, para ela não. Para ela não. Ela já... Né? Mas para mim, essas pequenas coisas da cultura, da nossa cultura. Sim. Entendeu? Da nossa cultura, que é cultura do tá sempre reclamando. E às vezes tem vontade de dizer assim, cara, para de reclamar, vambora. Entendeu? Sim. Essa é a minha maior, vamos dizer, dificuldade. É só essa. O resto... Vai de boa. O resto é igreja, né, cara? Sim. É povo. É o ser humano, né? Não, e eu amo povo. Tu me conhece, eu amo povo. Eu amo, como diz lá no Rio, eu amo a galhofa, a brincadeira. Eu amo zoar com um, zoar com o outro. Amo ver as pessoas bem, entendeu? Sendo usadas por Deus. A igreja não precisa citar o meu nome. todo mundo sabe que eu sou pastor da igreja. Sim. Mas eu quero que a galera avance, entendeu? E isso está acontecendo no nome de Jesus. Se desenvolva. Amém. É o processo, né? É o processo, né? E é interessante que, com relação a finanças... Fala de casal, já falando de igreja, né? Mas não adianta, né? Casal de pastor vai falar do quê, né, cara? Casal de pastor de receita culinária. E a Rose é boa de cozinha, que eu sei. Eu cozinho muito bem, eu amo cozinhar. Isso é um detalhe importante. Porque assim, conversando com o Rodrigo, que vocês conheceram agora... ele trouxe algo e eu me emocionei muito e tal, porque a mesa é o lugar mais sagrado que existe para uma família. Nossa. E aí o Rodrigo falou, cara, eu criei meus filhos livres, com uma mentalidade livre, com uma mentalidade, e todo ser pensante ele não aceita ser subjugado, né, ou não aceita ser colocado a cabresto, vamos dizer assim, né? Toda pessoa que pensa não aceita que o cabresto venha. Tu pode ser convencido através de argumentos, né? Mas agora é assim, pronto, não ocorre. Exatamente. E se tem algo que a gente precisa, acredito eu, né, Daniel, realmente fomentar, porque a religião não tem mesa. Pô? A religião não tem mesa. Os caras dizem, essa foi forte. A religião não tem mesa. Não tem. E deveria. Óbvio. Né? Na verdade, não teria como, porque... Não, e a gente não está falando, desculpe eu te interromper. O reino tem mesa. Exatamente. A gente não está falando de religião no sentido, denominacional, não, ou religião Y. É um movimento. Um movimento religioso. Movimento religioso. Seja ele, seja o agnóstico, seja o espírita, seja... Católico, nós estamos falando, exato, no geral, movimento religioso. Está tirando as pessoas da mesa, do convívio da casa. Exato. Não, começa tirando da mesa, né? Verdade. Depois tira da casa. Sabe da casa. Lá em casa, toda a refeição é um grande evento. Nós não fizemos refeições sem mesa posta. Porque eu faço, na pandemia, eu comecei a costurar. Porque a gente não podia ir para a empresa, não podia trabalhar. Eu estava ficando meio, paranoica, doida. Vou costurar. Vi uns videozinhos na internet, comecei a fazer mesa posta. E eu faço mesa posta. Os itens, suplá, guardanapo, porta-guardanapo, artesanato. Então, a gente tem muita coisa por conta disso. Minha filha, Emily,
arruma a mesa, posta todas as refeições. Vai ter um guardanapo de boca, vai ter um porta-guardanapo, vai ter um jogo americano bonito. Ninguém põe panela na mesa, que ela fica furiosa que põe a mesa. Tem que colocar os refratários servido. E a gente tem prazer de estar à mesa. Prazer. Pegamos a Pietra, colocamos na cadeirinha, bem encostadinha na mesa. E lá a gente faz refeição. Lá a gente conversa. Meu e do Daniel como casal. O melhor momento do nosso dia. Nosso café da manhã na mesa. Só nós dois, a casa silenciosa, 7h30 da manhã. A gente ora, a gente conversa, lê a Bíblia. Acerta o nosso dia, né, amor? Alinha o dia, alinha a semana. Gente, faz toda a diferença. E é incrível sobre o que a Rose está falando, que é o que a galera namora, se pensa que namora para casar, né? Sim. Namora noiva para casar. Enfim, o namoro, eu vou fazer essa volta rápida para chegar no que a Rose falou. O namoro é o momento de tu montar junto com o teu futuro cônjuge teus projetos, que tu quer na tua casa, quantos filhos tu quer ter. Exatamente. Entendeu? Exato. O namoro não é beijinho. Não. Tem o beijo, mas tem tem os projetos, o bate-papo, entendeu? A comunhão pela comunicação e tal, ideias, ideais, etc. Quando nós éramos namorados, eu e Rose, nós nos assentávamos na sala da casa, enfim, às vezes passeávamos juntos, pizzaria e tal, e nós falávamos quantos filhos nós queríamos ter, né? Eu queria ter 6, não deu, né? Enfim, nós falávamos quantos filhos queríamos ter, e uma das coisas que nós falávamos, Eliezer, era essa, a Rose vai se lembrar agora, nós dizíamos assim, ó, na nossa casa nós não vamos assistir novela. Nós dizíamos, lembra? Uhum. Nós não vamos assistir novela. Acordado no namoro. Hoje, e outra coisa, na nossa casa as refeições não serão feitas em frente à televisão. Lembra? Uhum. Nem nós, nem nossos filhos. Tudo que a gente projetou... Claro, nós projetamos muitas coisas. Algumas não aconteceram, não é? Mas estas coisas, entre outras, hoje ainda persistem dentro da nossa casa. Verdade. Esse comportamento. A gente não faz nenhum alimento, um no quarto, outro no outro quarto. Pode notar as famílias de hoje. Uhum. Né? Um almoça ou faz as refeições em frente ao celular, outro no quarto, outro no seu quarto, outro na frente da televisão, que parece cômodo, mas vai separando a família. Sim. Lá em casa nós acordamos cedo, eu e a Rose, exceto quando eu estou muito cansado, às vezes eu acordo um pouco mais tarde, né, porque as funções pastorais, o trabalho, enfim. A gente senta à mesa, eu e ela faz o devocional e a gente toma café junto. Nossas refeições são juntas e ninguém, às vezes uma quer tentar, né? Eu tô cansado, quero sentar ali na frente da televisão ver Não. Você almoça, porque minhas filhas trabalham home office, principalmente a Emily. Você janta, almoça e depois você vai para frente da televisão. Até porque para a saúde isso não faz bem, né? Não. Enfim, só que vários fatores, né? Vários fatores. E eu queria falar, puxando esse assunto da mesa, mas aí, como é interessante, né, Rose? Porque essa nova geração de mulheres que está chegando não é muito afoita à cozinha. Verdade. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Né? Uma das minhas preocupações hoje em dia é essa, e eu falo para as mulheres, para as mães lá da igreja. Nós precisamos criar brilhantes advogadas, médicas, juízas, profissionais maravilhosas, mas precisamos também educar as meninas para serem donas de casa, para serem esposas. Está fazendo muita falta, Eliezer, disso, esse ensinamento. As meninas casam, não sabem nem fritar um ovo. Nossa, verdade. E isso é a mãe que tem que ensinar. Sim. É a gente. Por isso que tu vê que é um efeito dominó. O que acontece? A mãe sai de casa, aí a filha fica ali comendo fast food, comendo sanduíche. Essa falta da mãe, essa lacuna da mãe no lar, eu entendo toda a demanda que a mulher precisa trabalhar, e eu acho que tem que trabalhar, se precisar, precisa trabalhar. Se precisar, né, Rose? Mas é preciso. Trabalhar. A grande verdade, vamos ser sinceros, é preciso a mulher trabalhar de fato. E aí, um assunto que a gente comentou, se o homem estiver posicionado e entendendo quem ele deve ser, né? Será que a mulher precisa? E é tão interessante isso, que aí a gente vai ver a Bíblia. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Exatamente. Cara, eu tô vendo um podcast esses dias, um cara não é cristão, psicólogo, provavelmente vai estar bombado nos próximos dias, porque está crescendo muito, eu acompanhei ele há 1 ano e pouco, e ele estava num podcast. E o cara perguntou pra ele assim, mulher pode trabalhar? Aí eu, poder pode. Dever? Eu assisti. Eu assisti esse Sério? podcast. Não assisti. Dever? Depende do seu modelo familiar. Exatamente. Aí ele vai dizer assim, tá, mas se eles têm filhos? Não, se tem filho, a mulher não deve trabalhar. Porque é cientificamente comprovado que uma criança
que a mãe tem que se ausentar quando ela é pequena, vai ter sérios danos psicológicos. Isso é provado, É uma falta irreparável. E é um modelo que Deus sempre pregou, né? Sim. A Bíblia sempre Nós expôs falamos isso. A gente disso. falta dessas Sim, referências. Nós falamos isso num Falamos café da disso. manhã nosso. Isso é um modelo bíblico. O que as mulheres precisam entender é que é um modelo bíblico. Ah, mas eu preciso trabalhar, mas é tudo muito caro. Gente, a gente precisa entender que há prioridades, há tudo um tempo. Por exemplo, no nosso caso, Eu ia dizer isso aí. eu fiquei em casa até 9, 10 anos das minhas filhas. Elas têm 2 anos de diferença. Nós alinhamos isso também no namoro. Isso. Eu vou ficar em casa, o meu sonho era ser dona de casa. Eu casei, eu fui preparada para ser uma excelente dona de casa, para ser esposa. Eu fiz curso pré-nupcial, me preparei porque eu queria. Porque eu tinha esse sonho de casar, de ser mãe e ter família. Então, nós alinhamos isso. Eu cuidei das minhas filhas, eu alfabetizei minhas filhas em casa até o sexto ano de vida. Elas foram para a escola já sabendo ler, fazer conta. Eu alfabetizei elas em casa, do meu jeito. Era jovem ainda, um pouco, né, truculento, mas estão ali. Aproveitando a experiência de escola dominical, né? Exatamente, que eu dei muita aula na escola dominical, para adolescente, para criança. Não, e é interessante que isso que a Rosa está falando fez a diferença para o que as nossas filhas são hoje. Exatamente. As pessoas que nos acompanham nas redes sociais e tal. Esses dias eu estava falando com alguém e disse assim, Daniel, mas pô, legal, a gente vê vocês, as lives de vocês, que vocês, principalmente no Rio, a gente fazia muito, né? Sim. Cara, tão original, mas é a realidade mesmo, cara. Sim. Lá em casa a gente dá risada alto. A gente não vive a aparência das redes sociais. Não. O que vem de nós somos uma família normal, a gente briga, a gente discute, a gente pede perdão, eu peço perdão, aprendi na marra, eu falei no outro podcast aqui, eu peço perdão, eu chamo a atenção das minhas filhas, boto no carro, diz, você não vai falar assim com a sua mãe não. Não, você não vai falar assim com a sua mãe não. Ué, você pode ter 80 anos dentro da minha casa, mas aqui nessa casa a autoridade sou eu, e elas respeitam. Pai, perdão pai, mãe, perdoa. Nathalie, com todo aquele jeito dela, porque a Nathalie é firme, né? Igualzinho. Nathalie volta. É nada, para, isso é dela. Pé, né? O que não é, assim, ó, o que não é mais ou menos bom é dela, tudo que é bom é meu. É o contrário, né? Ó, Nathalie é todinha, Daniel. Brincadeira. Enfim, isso tudo foi algo preparado, entendeu? Verdade. Preparado. E assim, se perguntam para nós, cara, como é que vocês conseguem, né, amor? Manter as meninas na igreja diante de tudo que vocês já passaram, de todas essas mudanças de costumes e tal. Deus e a família Filadélfia. Certo. A gente teve uma boa escola. Nossos pais, Sim, não dá para negar. claro. Mas aquele convívio da família Filadélfia de oração, de escala. Então hoje os nossos filhos são ratos de igreja, cara. Às vezes eu digo lá na porta da igreja. Vambora, gente, vambora, vocês são ratos de igreja, cara. Eu quero fechar essa igreja, vambora. Porque eles amam igreja. Tá junto, né? Entendeu? Porque é muito importante as pessoas que a gente se relaciona, né? Isso. Tipo assim, nós casamos jovens, 22 anos, duas meninos, assim. Então, muita coisa nova, enfim. Então, foi extremamente, assim, importante para nós. Quando nós nos casamos, já entramos para um grupo de homens e mulheres que já eram casadas há mais tempo. Há 3, 4 anos. Alguns já eram pais. Então, a gente meio que tinha aquele modelo ali. Porque nós convivíamos mais com eles do que com a nossa própria família, né? Sim. Então, foi muito importante e determinante, porque eu via como as meninas faziam, elas me ajudavam. Tipo assim, às vezes eu estava em casa com 2 crianças pequenas, que já tem 2 anos de diferença, enlouquecida. Uma chegava lá, vou passar essas fraldas aqui para ti, vou passar essas roupas aqui. Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça a janta? Sim. Então, isso nos ajudou muito, né? E hoje eu posso fazer isso para as mulheres. Eu ensino também as mulheres da igreja. Sim. Vamos ajudar as que estão grávidas? As mães de primeira viagem? Vamos ajudar? Então, eu já fiz lá um grupo de visita. Ganhou nenê, uma bíblia de bebê, uma visita. Tá precisando do quê? Quer que eu passe essa roupa para ti? Quer tomar um banho? Dá aqui o neném. Porque, às vezes, não tem uma mãe perto. Exato. Ou se tem uma mãe perto, tem algumas mães... Então, nem aí, tu teve bebê, se vira. Não é o nosso tempo que uma mãe, a minha, por exemplo, 40 dias na minha casa. É verdade. Até eu ficar bem, até eu ficar ok para fazer sogra. minhas coisas, para cuidar do bebê. Hoje em dia é muito difícil isso. Então, assim, a igreja não pode falar nesse quesito. Voltando ao assunto das mães trabalharem. Eu sou assim, Eliezer, muito radical quanto a filho. Não quer ter? Não tenha, ok. Não concordo. Beleza. Agora, se teve... Assume o B.O., né? Deu jeito. B.O. não, que é uma benção, Não, né? mas Dá vai o errado, teu né? jeito para segurar. Ai, tô quase doida, não sei o que... Segura o tranco.
Não, mas é um B.O., boletim de ocorrência. É uma ocorrência na tua vida, né? Tá certo, você não tá errado. Não é, O termo B.O. é mais pejorativo, né? Boletim de ocorrência. Mas, você fez cara, filho, tem uma ocorrência aqui que você tem filho, você tem que... Segura o tranco. Segura o tranco. A gente tem aconselhado lá agora casais de primeira viagem, né, amor? Que tem agora, tem uns grávidos lá na igreja. Meu filho. O som da multiplicação pegou, Tá. Pô, acabou a palhaçada, tu não tem mais tempo, tem que correr atrás. Bora falar com esse neném na barriga, bora passar a mão. Gente, as pessoas têm dificuldade de demonstrar afeto. O que está acontecendo? É isso aqui. O tempo todo, né? Caraca, é verdade. Que loucura. Cadê o toque? Cadê o beijo na mulher? Cara, cadê? Cadê o carinho, o abraço? Eu falo isso porque, graças a Deus, eu posso falar. Minha demonstração, minha linguagem de amor é serviço. Eu faço a comida, eu limpo a casa, eu faço... Essa é a minha forma de dizer que amo. Eu não fico dizendo amo toda hora. Sim. Eu demonstro. Sim. Esse aqui fala toda hora. Ele, várias horas do dia, ele vai me abraçar. Não sei quantas vezes vai dizer que me ama. E vai me perguntar se eu amo. Eu digo, é claro que eu te amo, amor. Nem tanto agora. Nem tanto agora, depois de 30 e poucos anos, né? Mas perdeu o encanto, né? Mas falta isso, entende? A demonstração, eu digo para as mulheres lá da igreja, gente, vamos olhar para as pessoas, porque o negócio está ficando muito extenso, está estranho. Sim. A gente não tem mais demonstração de amor e carinho e afeto. Vamos parar para ver as pessoas. A mãe precisa estar dentro de casa. Eu fico preocupada quando eu vejo uma mãe trabalhando 12 horas por dia e um bebê ali, uma criança ali, sabe? Sem o afeto, sem a atenção, sem o apoio, até os 5 anos. Tem que ter curso de cozinha, hein? Curso de culinária, hein? Vamos ter que começar ensinar, a pensar nisso. Gente, a Nathalie cozinha muito. É. A Nathalie cozinha muito. A gente ensinou bem, né? Mas o que eu peguei? Emily, ensinei, foquei na casa. Nathalie, foquei na cozinha. Mas só pensei em mim. Né? Aí agora a Emily um pouco que apanha, mas tá indo, né? Mas ainda bem que vai casar com um cara que cozinha bem, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, e são 30 aí? Quantos anos de casado? Eu não 35, vou responder essa pergunta. 35. Amor, casamos. Casamos em 92, meu filho. 35, cara. Não, casamos 31, dia cara. 11 de abril de 92. Corta aí, cara. Corta Ele é o cara da conta. Caraca, cara. É que ele tá contando com os 3 anos que ele me enrolou. Namoro, noivado. 34, então ele não tá todo errado. Tá quase no 35. Convivemos há 34 anos. Mas sair bem. Nem eu sabia que te ajudei nessa pra não ficar ruim com o pessoal aí da internet, né? Tá bom. Ajudou. Isso é legal. E como tem sido esse desafio agora com a netinha, cara? Que é outra... Ela também é neta. Outra situação, de mim, né, cara? Não, daí pega o coração da aí gente. Aí, como diz o Eloy lá do... Aí não, cara. Aí desmancha com a gente. Vou começar a chorar falar nela aqui. Vamos emocionar. Mas vamos lá, né, gente? Ela é maravilhosa, ela é uma benção. Pastora Elisete diz uma coisa, cara. Nossa pastora. Eu sempre vou chamar... Minha mentora. Eu sempre vou chamar de pastor Silas de meu pastor. E a pastora Elisete, nossa pastora. Ela diz uma coisa muito interessante. Adultos fazem sexo e Deus dá a vida. É isso. Isso lá em casa né? Ela a gente tem o privilégio, né? Privilégio. Nós temos o privilégio de conviver com a nossa neta debaixo da mesmo teto. Então ela diz às vezes assim, elas não querem, né? A Emily, mas a Emily vai casar de novo, né, cara? E a gente é de uma época que os pastores nunca mostram. Não, eu tenho uma filha. Nós temos uma filha divorciada, gente. Tem uma filha divorciada. Isso acontece com todo mundo. Pode acontecer com qualquer família. Exato. Enfim, não vai deixar de ser filho. Não vai deixar nunca. Nada. Esses tabus que você falou muito bem lá no início, essas religiosidades. Né? Exatamente. A galera com o mosquito engole um camelo, mas cenas dos próximos capítulos, né? Exato. E às vezes elas dizem assim, pai, mas não pode deixar ela chamar o senhor de pai, porque o senhor é avô e tal. Aí ela fica ouvindo, porque criança é muito... repete, criança observa, é uma esponja, né? É uma esponja. Ela absorve muito rápido. Não tem conta para pagar, não tem conta... tudo que vem é um campo aberto e fértil, né? E aí ela ouve as meninas falando, não, sei o que, pai. Ela, pai. Ela tá com 1 ano e 10 meses. E eu disse, vem cá, minha filha, os grude comigo, eu sou bobo, eu amo criança. Quem me acompanha nas redes sociais da professora sabe disso. O nosso maior desafio sendo avós e convivendo com a neta no mesmo teto. É não mimar demais, porque a gente também precisa educar. Então, uma linha tênue, né? A gente precisa ser firme, mas ao mesmo tempo vai contra a nossa própria natureza, que é... só que é aquela questão que nós já comentamos, né? Comentamos que eu posso interpelar, não tem problema. Claro, né? fica à vontade. Aquela questão, Eliezer, que nós comentamos outro dia em casa,
que é uma frase errada, né? Tem algumas frases que foram citadas que se tornaram quase que... virou jargão, né? E não são verdadeiras. Por exemplo, criança não mente. Isso não existe. Mentiroso aqui. Onde há fumaça, há fogo. Às vezes tem fumaça, não tem fogo. Exato. Pode ser gelo seco. Pode ser gelo seco, né? Exato. Pode ser gelo seco. E pais educam e avós deseducam. Cara, pensa o quão nociva é essa frase, cara. Porque você conversa com avós e eles dizem isso da responsabilidade. Quando, biblicamente, os avós são segundos pais. Exatamente. Os avós têm atribuições paternas. Eles estão ali para auxiliar os filhos na criação dos seus filhos. Exato. Então eu penso assim que eu devo ajudar na educação da Pietra, apontando a autoridade da mãe, Exato. Sim. apontando a autoridade do pai, ela não encontrando em mim abrigo quando desobedecer os pais. Porque quanto isso é nocivo para os jovens. Eu desobedeço, o Eliezer é meu pai, aí eu desobedeço ele, mas eu tenho o afago, está criando o quê? Exato. Delinquente, né? Um delinquente. E nós também não desautorizamos a Exatamente. Emily nunca. Porque às vezes a Emily chama atenção e ela... Bobó, normal, né? Bobó. Eu fico neutra, fico louca para abraçar, juntar. Aí eu seguro a minha onda, né? Sim. Não, vai lá, vai com a mamãe lá. Te entende com a mamãe lá. Porque senão não dá. Aí não vai, nós vamos criar o quê, mano? E tem outra coisa, puxando da Pietra e indo até a questões pastorais. Hoje a gente que é pastor, e você sabe disso, a gente muitas vezes lidar com famílias que foram adoecidas na infância. Os caras foram adoecidos na infância. O grande número, né? Todo trauma, bloqueio e que uma criança carrega, 80% dele vem na infância. Olha aí. Sim. E aí tu que é pastor tem que lidar com isso. Porque lá atrás os pais resolveram, não, é criança, isso é fogo da infância, isso passa, os anos vão passando e aquilo não passa. E aí alguém vai fazendo vista grossa, e eu tenho uma frase que eu digo lá na ICEF, que é essa frase: a família falha, joga para a igreja. Se a igreja falhar, joga para a sociedade. Qual é o tipo de pessoa que a sociedade vai receber? Família, primeiro lugar é a família, né? Segundo, vamos falar não é exatamente isso, joga para a igreja, né? Como alguém disse, que a igreja é o último reduto de esperança para o ser humano que está sem esperança. Sim. Aí joga para a sociedade. Aí todo aquele defeito criado pela família, se a igreja não resolver, qual é o tipo de indivíduo que a sociedade vai receber? Então tudo começa na família. Então eu, como pastor, não tenho responsabilidade de ficar educando aquilo que os pais deveriam educar e não fizeram. Então hoje eu entendo, como avô, que eu tenho que estar do lado da Emily, eu, Rose e Nathalie também, né? Porque a Nathalie é muito participativa. O pai tem que cuidar, ela está com um comportamento assim. Nathalie, lá em casa a gente é muito assim, sabe? Pai, tal comportamento. E a gente já vai corrigindo, avisando a Emily, nós mesmos corrigindo, sem machucá-la. Claro. Mas às vezes sendo severo, entendeu? Porque a gente já está lendo algum comportamento nela. Bem disse Salomão, e às vezes a gente olha para ela, né, mano? A gente diz assim, caraca, Salomão tinha razão, né? Tu és Pietra, Salomão tinha razão. A astúcia nasce no coração da criança, né? Mas a vara da correção projetará dela. A gente faz essas leituras. O adulto de hoje foi a criança de ontem, né? E tem uma frase muito... Essa frase virou um jargão no meio do desenvolvimento humano, que é: não julga o adulto sem conhecer a criança. Exatamente. Então, trazer esse contexto, essa história é extremamente importante. E as crianças da igreja? Como é que é? Estão Já que lá tem na Kids. Uma bênção. Porque acontece, a gente tem na igreja, o pastor fala muito isso, né? Deixa eles correrem aqui. Final de culto. Deixa correr. Só final de culto. Eles têm que estar à vontade. Porque se eles não tiverem liberdade aqui, vão achar que igreja é o quê? Né? Eles têm que gostar de estar ali. Só cuida para não se machucar. Só cuida para não se machucar. Nós temos alguns lá, né? Que são mais adultos, mais assim fervorosos, mas são uma bênção. Nós temos muitas crianças lá, temos umas 10. As crianças são abençoadas. A gente está conseguindo, estamos conseguindo, né? Ter a ICF Kids, né? Graças a Deus. E abençoá-las, ajudando os pais a que os filhos amem a Deus, né? Nós colocamos algo lá, não sei se no dia que tu foi agora eu falei, mas normalmente eu abro os cultos, né? E eu disse: irmãos, a partir de agora, na sua casa, a autoridade é você. Agora aqui na igreja, a autoridade sou eu. Então, eu sou responsável por ela. Então, não quero celular na mão de crianças. E até o horário da Kids, deles irem para Kids, eles ficam do lado de vocês. Isso aí.
cultuando junto. Adorando, cantando. cultuando. Deu o momento, a professora leva eles para Kids e lá eles vão ouvir a palavra e tal. Normalmente eles retornam e a gente abençoa eles. Ou antes, daí de ir para Kids, ou na volta. Nós abençoamos, né, a mente deles e tudo. Decretamos as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre a vida deles. E assim nós estamos conseguindo e Deus está sendo Amém, verdade. melhor do que a gente merece. Se é que a gente merece. Se é que a gente merece. Benção. E nesse desafio, Rose, que vocês estão enfrentando, nessa novidade e tudo mais, assim, quais eram os sonhos da Rose de jovem adolescente? De jovem adolescente. Que você pode dizer assim, caraca, mano, Deus foi fiel nesse sonho, nessa Com promessa. certeza, Casar minha comigo, família. né? Nem Você fez uma tanto, pergunta que ele sabe que é sabe? óbvia, né? Deixei O cara quicando, deixei O quicando. cara me essa aí, ó. conhece há anos, cara. Menos, rapaz. Um Alain Delon, assim, mas não. Não, desculpa, eu vou deixar ela falar, mas tem que. Sabe que eu Não pode perder. Não, eu gosto de ser natural, eu não gosto de ser muito. Não perde. Eu não gosto da formalidade, né? E às vezes ela tá dizendo, amor, se tu morrer, eu vou casar com um surfista, fortão Para, e tal. amor. Eu disse assim, mas e eu? Tu é o que a casa oferece. Isso é brincadeira, gente, pelo amor de Deus. A gente vive essa realidade de família, Pelo a gente é amor muito de feliz, Deus. assim, Isso é brinca um com o brincadeira. outro. Mas além da família, Rose. Além da família. Aqui é o mais importante. Tu Sim. conseguiu a base, o mais importante. Consegui. O grande meu sonho. Cara, é cuidar de gente. Eu amo cuidar de gente. E sempre gostei. Eu era na escola, desde de adolescente, já a ouvinte, a sábia. Então, fala com ela. Né? Ela resolve lá, orienta. Então, o meu sonho é, cara, eu quero crescer, quero ser uma adulta, mas eu quero cuidar de gente. E ainda vou fazer psicologia, nem que eu me forme aos 60 anos. Né? E vou continuar Amém. cuidando de gente, porque é o que eu gosto. Então, Amém. acho que o maior sonho da minha vida era cuidar de gente e eu cuido. Então, eu estou assim, Benção. feliz. Rose, de repente é o dom que Deus te deu, mas assim, o Daniel relatou no outro podcast que uma conversa contigo foi o resgate para que ele Sim. entendesse. De onde que saiu essa sabedoria, né? Vamos lá, 7 anos, acho que tu falou que a Emily tinha, acho que mais ou menos A isso. Emily está né? com 24 agora. Então a gente está falando 7, de 8 anos, né? mais de por aí. 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. Onde que saiu essa percepção, Rose? Porque 15 anos atrás, ainda vivendo naquele meio religioso, Sim, sim. o Daniel, né, já era conhecido Já no estado todo e tudo mais. E como que tu conseguiu ter essa percepção e trazer o Daniel para o eixo de volta? Sim. Né? O que tu, O que eu vou te se dizer? tu pensasse a respeito disso, como é que foi essa... Eu vou te contar uma história que talvez te elucide e responda a tua pergunta. Claro. Eu, quando era jovem, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu queria estudar Bíblia com um casal da Igreja da Aliança de Porto Alegre, que eram vizinhos de parede comigo. Meu pai já era pastor, né, da Assembleia de Deus, e eu queria estudar Bíblia com essa mulher. E meu pai não me deixava. Ele dizia, não, tu aprende lá na escola dominical, tu aprende aqui. Só que eu tinha uma sede demais de Deus, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais sobre a vida. Sair um pouco daquele mundo pequeno, Aquela bolha, ali, né? naquela bolha. E a mulher tinha estudo bíblico 2 vezes por semana, à tarde, na casa dela. Então, o que eu esperava? Meus pais almoçavam, iam tirar a cestadinha, né, da tarde, eu ia para o meu quarto e depois eu fugia. Enquanto eles estavam dormindo, eu fugia e ia para a casa dessa irmã da Igreja da Aliança. E lá eu fui discipulada por ela, eu fiz curso pré-matrimonial aos 16 anos de idade. Ela lia a Bíblia, ela cantava e ela me ensinou muito, aquela mulher. Eu lembro dela de cabelos grisalhos, ele era um pouco mais jovem, eles tinham 3 filhos, eu lembro de tudo. Ela preparava uma mesa de café, me colocava sentada na mesa, uma estranha. Sim. Me colocava sentada na mesa e ensinava a Bíblia para mim. E a gente cantava. Eu lembro e me emociono muito quando eu lembro disso. Sim. O valor da mesa, o valor de tomar tempo com alguém. Então, muitas coisas, se não tudo do que eu sei, eu aprendi com essa mulher, que não era da Assembleia de Deus e que eu era proibida de frequentar a casa dela. Olha só. Mas eu fugia com sede de Deus e de conhecimento. Então, eu aprendi a ser sábia, aprendi a ser esposa.
Tanto que ela me dizia assim, ó, essa lição, você vai levar essa lição de casa aqui. Você vai fazer uma comida, servir o seu pai. Porque você vai fazer um treinamento. Quem serve o pai vai servir o marido. Ela me ensinava assim. Então eu ia para casa, preparava o café para meu pai, eu fazia pão caseiro, eu fazia um almoço, arrumava a mesa e servia o meu pai. Fazendo o exercício que ela me mandava fazer. E então ela me ensinou a ser sábia. Eu me lembro que ela me ensinou uma música que dizia assim, ó: espírito calmo e manso, segundo o plano de Deus, eu amo o meu marido e sempre cuido dos meus. Nunca eu esqueci isso, fazem muitos anos. Fez toda a diferença na minha vida. Então acho que foi dali que eu consegui trazer o nosso amigo. E hoje ela serve os pais ainda. Sirvo meus pais. Cuida. Todos, posso dizer eu lembro assim, que quando eu estive lá, estavam morando lá com vocês. Isso, Sim. Eles moraram conosco 1 ano. E aí agora ainda ajudo os meus pais, sou a única filha mulher, né? Ainda sirvo meus pais. Tu é a única mulher? Não tinha irmãos? É que eu sou adotada, né? Tem uma outra história que eu preciso voltar para te contar. Aliás, eu vou escrever um livro, né, num tempo muito breve aí, sobre a minha história de vida, sobre como eu vim parar na família, onde eu fui criada. Eu tenho 5 irmãs biológicas e tenho 2 irmãos da minha família adotiva. Então, meus pais biológicos já faleceram, né? Certo. E eu tenho os 2 de criação vivos ainda que eu ajudo a cuidar. Olha só, é uma coisa que eu não sabia, Rose. Que tu tinha sido adotada. Fui adotada. E olha que interessante, né? Uma das coisas que a gente fala muito hoje, né? A questão da paternidade. Se fala muito, se sabe pouco, vamos dizer assim, né? Se fala muito, se sabe pouco. É verdade. Mas toda pessoa, né, que é adotada, ela passou um tempo órfão na sua vida. E existe um espírito de orfandade. Sim. É fato. E uma das características do espírito de orfandade é a rebeldia. Né? E como que foi isso, Rose? Como é que aconteceu essa situação? Por que tu ficaste órfão? Como que... Na verdade... Que a pior orfandade é de pais vivos, verdade, né? É de pais vivos, é verdade. É verdade. Isso que eu te dizer, porque às vezes a orfandade não está ligada diretamente à figura, ele está ali, mas não está às vezes, né? Eu fui adotada com 12 dias de vida. Fui morar com a minha família adotiva, que na verdade são os meus tios. A minha mãe de criação perdeu uma filha de 8 meses. No mesmo tempo em que minha mãe biológica engravidou da 6ª filha, que era eu. Sim. Né? E aí a minha mãe de criação ficou muito triste, enfim, adoeceu muito. E a minha mãe biológica, por amar tanto a irmã, pegou a filha que gerou e deu como consolo para ela. E essa minha mãe adotiva me criou desde os 12 dias de vida, me desmamou, me ensinou que minha mãe biológica era a irmã dela. Desde cedo? Desde cedo. Então, assim, eu visitava a minha mãe, passava férias escolares na casa da minha mãe, tinha contato com as minhas irmãs, com a minha família. Foi uma convivência boa, assim, harmoniosa, em que eu administrei bem. Eu te diria, eu não posso falar muito sobre isso que vai dar nó na garganta, mas, assim, eu te diria que eu consegui administrar muito bem as dores da minha vida. Eu consegui ressignificar todas as dores que eu tive, desde a minha infância até a minha adolescência, até eu me casar. Certo. Te dizendo isso, eu te digo que não foi fácil, foi uma vida difícil, em que eu tive que ressignificar muitas dores, muitas agressões. Eu sofri abuso aos 6 anos de idade, né? Eu sofri abuso por parte de um membro da família. Então, tudo isso eu tive que administrar ao longo da minha vida. Ainda depois de casada, nós tivemos a bênção de sermos tratados, né? Eu precisei procurar ajuda, porque quando a gente casa, geralmente a questão do abuso, ela vem à tona, né? Porque até então estava guardado numa caixinha em que eu não mexi, estava tudo ok. Certo. Depois que eu me casei, que eu tive que ter vida sexual, enfim, que a gente começou aí começou a vir essa conta, né? E aí que a gente teve que buscar ajuda para tratar. Foi o que eu fiz terapia, liberei perdão para a pessoa, para minha agressora, que foi uma mulher. Enfim, graças a Deus que hoje eu posso dizer que o Senhor me curou. Eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo falar sobre isso sem menor dor, tranquila, livre. E liberta. Sim, existe uma cicatriz, mas não tem mais ferida, Exatamente. Eu tenho uma cicatriz aqui, até ontem minha mãe me perguntou, nossa, que cicatriz é essa? Eu disse, mãe, não lembra que quando eu era criança, eu estava comendo goiaba em cima do pé e eu caí e cortei numa lata. Está aqui a cicatriz.
Não dói. Ela está aqui, mas eu não sinto mais dor. Ela está aqui Exato. como exemplo. Um dia eu era tão serelepe que eu subi na árvore, caí e me machuquei. É isso. Que benção. Gente, e os projetos? Como é que estamos com relação aos projetos? Assim, tanto do casal, podemos dizer que um projeto é visitar a Espanha, a Itália aí nos próximos meses. Uma viagem Né? à Europa seria boa, né? Não sei. Eu espero, Então né? pode falar assim, ó, projeto como casal, projeto como pais, projeto como os pastores. Como é que tá essa questão aí, Daniel? Aí, amor, fala tu. Não, podemos falar de projetos. Não vou falar de projetos contra a igreja, né? Porque todo pastor. Se ele não tem, projeto da igreja é se ele não isso, tem isso. projetos com a igreja, não deve ser pastor. Não deve ser pastor, né? Mas vamos lá, projeto fica à com vontade. Projeto com a igreja é fazer a igreja crescer em conhecimento. O ano que vem deve ser o ano do atrair, né? Discipular e consolidar, né? Trabalhar muito pesado no ensino. Mas não quero falar sobre projetos de igreja, mas projeto como família, né? Como casal, né? Ver as nossas filhas formadas, né? A Rose agora entrou na faculdade. Pois é. Eu estou tentando retornar, né? Para a faculdade e tal. Daqui a pouco, o ano que vem, já devo retornar. Esses projetos, basicamente esses, né? Dizer que vão ter mais filhos, não. Falando que a gente, na verdade, nós queríamos, né, adotar, né? Nós tínhamos comentado sobre isso. Existe, até porque eu fui adotado, eu quero adotar. Nós queríamos adotar, né? Adotar, não sei ainda como vai ficar essa questão, porque é cada vez mais difícil, né? E Sim, é ainda mais triste. pra cristão, né? Até porque eu não sei se pela nossa hétero, idade né? também. Cristão e hétero. É estranho dizer isso, mas para cristãos e héteros parece que é mais difícil adotar. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos, né? Mas o nosso projeto é esse. A gente tem projetos pessoais para a Nathalie, né? Projetos pessoais para a Emily. Fazer a Emily casar agora novamente, né? Nos nossos negócios aí, extra-igreja, né? Isso aí. Que abram-se pra gente. Eu quero escrever meu livro. A Rose quer escrever o livro, eu também. Com a história da minha Eu vida. também. Daniel O projeto tem que dois você está livros. envolvido, né? Sim. Que é a cena dos outros capítulos, a gente não pode dizer capítulos, agora, vai, né? Da spoiler mas vai ser agora não muito legal, pode. vai ser bom. Amém. Enfim, mas basicamente, nossos projetos de vida é envelhecermos juntos, né? É verdade. Envelhecermos, já estamos chegando lá, né? Chegando lá. Somente ela, não tanto Não, eu. ele é né? mais velho do que eu, tá? Eu sei. Ele é mais velho que eu. Eu sei. Ele tem uma É ruim dor. de número, Ele tem uma dor por isso, mas tudo bem. Mas a gente brincadeiras à parte, nós projetamos a nossa vida, né? Como a Rose falou, eu hoje não me vejo sem a Rose. Eu não me vejo, eu não. A gente faz tudo junto. E literalmente. inclusive até eu digo para ela, né? Eu digo para ela, ó, digo para ela e digo para as meninas, se Deus for dizer, quem eu levo primeiro, ou levo os dois juntos, ou leva eu. Porque são anos de convivência. Tivemos momentos terríveis no nosso casamento. Muito, é verdade. Para quem está assistindo, vai assistir, nós já tivemos para nos separar. Sim. Já chegamos ao final da linha e dizer, acabou. Entendeu? Acabou. Entendeu? Fora esse fato que eu contei no primeiro podcast. Né? Eu não tenho, não quero falar muito aqui, eu não tenho vergonha de dizer que eu não era um homem bom, entendeu? E hoje as pessoas perguntam, porque tem aquele lance, eu vou repetir talvez essa partezinha, que as pessoas nos veem pregando no púlpito, ou pastoreando, assim, pastor Daniel. Não é que questão de ser famoso, alguém te conhece, né? Como na Devec, no Rio, pastor Daniel, tal, pai das meninas, aquela coisa toda. O próprio pastor Odil disse assim, pai da Nathalie, pai da Emily. Então, tinha aquele negócio, né? O Daniel Duarte, aqui no sul, do Filadélfia e tal. Mas eu sempre, eu não tenho vergonha de dizer. As pessoas olham, não gosto daquela frase que diz que por trás de um grande homem está uma grande mulher. Não gosto dessa frase. Eu digo que é ao lado. Sim. Né? Ao lado. Lembra da frase que tu falou a respeito, acho que é um termo judaico a respeito da esposa? Na propriedade que a mulher... quiser relatar aí, já resume. Inclusive, eu perguntei pro nosso amigo Ralph, né, o judeu lá que é o filho da casa, o judeu lá do Rio de Janeiro, e ele confirmou e disse assim, normalmente os judeus quando vão comprar uma propriedade, eles levam a esposa junto. Aí, às vezes, o marido, né, olha uma propriedade bonita e diz assim, eu quero comprar essa aqui. A esposa olha, não quero essa aí não. Mas por quê? Não, essa aí não. Aí, quem sabe do lado tem uma propriedade ruim. E a esposa olha e diz, eu quero aquela lá. Aquela lá tá toda acabada, tudo. Não, quero aquela lá. Daqui a pouco, aquela propriedade que a esposa escolheu acaba valendo mais do que a propriedade que o marido havia escolhido. Porque a mulher tem um olhar clínico, né? A mulher,
Cara, esse é o grande segredo, cara. Esse é o grande. A mulher enxerga o que a gente não enxerga. A gente é meio metida babaca às vezes. Não vê. Normal. Ou como a mulher diz assim, a fulana tá te cuidando. Você é bobo, o cara sabe. O cara sabe. Mas a mulher, cara, se fazendo de boba, a mulher diz assim, tá. Ou se não, aperta a mão, né? Na igreja fica segurando a tua mão. A mulher já olha e diz assim, tá ficando muito tempo segurando a tua mão. Assim, né? Olha aí! Engraçado, aquela irmã, ela só quer falar contigo, eu né? já passei dessa fase, sério. É mesmo? Ou senão a irmã, quando vem, diz assim, Daniel. Mas a irmã tem intimidade contigo pra te chamar de Daniel? Pastor Daniel? E lá em casa eu ainda tenho ela e tenho as meninas, né? Sim, nossa, e elas são piores que eu, sabe? Eu imagino. Eu já larguei o cajado pra Já tá elas, de mão, né? elas que dão conta. Enfim, mas a Rose eu corroboro, e aqui eu concluo, uma frase que o Leonardo Gonçalves falou sobre a Daniela Araújo. Uma vez ele foi cantar na igreja onde eu fui consagrado ao pastorado, na ADEC, em Queimados. Ele foi cantar e a Daniela tinha cantado, acho que uma semana antes, eu ia cantar uma semana depois. E aí o pastor Mateus, nosso amigo pastor Mateus, disse assim, pô, mas ela é melhor que você, ela canta muito mais do que você. Daí ele disse assim, é o que eu mais quero, que ela seja melhor do que eu. E eu posso dizer, cara, minha esposa é melhor do que eu. Entendeu? Se ela é 60%, 40%, isso aí é porcentagem, não me importa. Sim. Mas ela é melhor, ela enxerga o que eu não enxergo. E aí que está o segredo da conjugalidade, não é? O marido enxergar coisas que ela não enxerga, né? E a esposa enxergar coisas que o marido não vê. Entendeu? Então eu tenho, e aqui eu concluo, digo para os homens lá, nós homens temos que ser leões à porta da nossa casa. Se nós não somos capazes de dar vida por nossas esposas e nossos filhos, nós não honramos essa palavra, esse nome, homem. Porque o homem ele tem que, de fato, morrer pela esposa, morrer pelos filhos, que é a causa maior. Família é a causa maior de um homem. Fechou? Amém. Isso Amém. aí. Amém. É verdade. Pensando nisso, Rose, dentro dessa ótica, assim, a mulher, ela sempre tem né, o Daniel já falou, é melhor e tal. O que tu gostaria, Rose, ainda em vida, de realizar como um sonho? Um sonho que eu tenho ainda em vida. Conhecer Israel. Conhecer Israel. Um sonho de pisar naquela terra. E ainda vamos. Amém. É o meu sonho. É um sonho que, assim, quando eu lembro, me dá aquela coisa de frio na barriga, de emoção. O pessoal sonha com a América e tal. Eu quero Israel. Quero ir lá. É o meu sonho. Benção. Em vida, pisarei lá. Amém. Amém. E você, meu pastor? E comigo, né? Eu sem dúvida, né? Mas o meu sonho é muito perigoso, assim, sabe? Não é soltar de paraquedas, não. Nada que vem aqui, soltar de paraquedas, vai sozinho, não vou não. Como é que diz assim, o diabo não gosta de mim, aí tu vai odeio, mas não dá pra ir a Israel de navio, né? Não. Senão ele não vai. O cara sabe que eu não gosto de andar de navio. Pô, dia o cara foi atravessar pra mim pegar o voo ali, Navegantes, cara. Daniel. Nós fomos atravessar, porque tem que pegar, botar o carro na balsa ali, né, cara? É o mais rápido, eu disse, pô, Deus, não faz isso não. Não, mas tu vai atrasar o voo, cara. Não, mas tem que botar o carro na balsa. Tem. Eu disse, pô, Deus, faz isso não, cara. Tá maluco, cara. Passa mal. E aí a balsa começou aquele trem. Aí ele ia sem vergonha, eu vou estar com ele agora no final de semana. Ele ia sem vergonha e disse assim pra mim, o pior é que tu não sabe, que um dia deu uma tempestade aqui, a balsa foi parar no meio do mar das coisas. Pronto, aí sim. Pô, tu quer acabar comigo, cara. Enfim. Andar de lancha, navio e turbulência de avião. Cara, não começa. Aí o homem... Não começa. Eu peguei uma turbulência de avião, cara. Ele cata minha mão assim, ó. O avião caiu 50 metros. E eu fiz aquela posição fetal, né? Ao natural, cara. Fiz aquela posição fetal. Aí a Rose e eu bem sentada. A Rose disse que tinha um cara cheio de guia do meu lado. Disse que o cara bateu, moço, tu quer que eu ore por você? Eu vou orar por ti. Você tá com medo? Cara, era ele desesperado com a cabeça assim e eu... Meu Deus. Não, isso aí tornou uma galhofa ali no pessoal. Dá a mão aqui, meu filho. Dá a mão aqui, meu filho. Segura na minha mão aqui. E o pessoal diz aqui, eu com a Bíblia na mão. E o cara cheio de guia. Cara, assim, já que a tua Bíblia não resolve, deixa que eu te cuido aqui. Misericórdia. Tem que brincar, né? Tem que falar essa piada. Mas enfim, o meu sonho, cara... Não, Israel. Beleza, mas eu sou um apaixonado pela América, né, cara? Aí, viu? Sou um apaixonado pela América. Entendeu? Eu nunca neguei isso de ninguém, ela sabe. Nunca neguei. Tive para ir embora por 3 vezes. Lá não vou aqui contar como foi. Sim. Né, uma já contei ali embaixo e tal. Mas foi Deus, é Deus que barra. Eu vou na América visitar. É um sonho, o sonho daqui. Sim. É a minha formação acadêmica, que eu tive que trancar a faculdade, e a chegada na América com a minha família. Eu não vejo nada lá em casa, e ela sabe, a gente fala, né? Todos os sonhos da família também, né? As meninas dizem assim, sonha a gente ir em tal lugar, tal, com o pai e a mãe. Nossos sonhos todos são em família.
Nós somos muito parceiros lá em casa. Verdade. Enfim, é isso aí. E dentro dessa, a gente antes de encerrar, para dentro dessa perspectiva assim, porque você falou, né, as meninas e tal. Como que funciona, como que vocês imaginam a partir do momento que elas não estiverem mais em casa? Ai, meu Deus. O Amado tá... Ele faz umas Mata no perguntas mistério. difíceis, né? Cara, ele tá... Tu tem que perguntar, né, gente? Não, tá Tem que certo. saber, Não, né? Pergunta pertinente. Como nós somos muito família, a gente faz quase tudo junto, vai ser difícil, né? Vai ser pegado, assim. Mas eu tô, assim, pensando no primeiro momento. Tipo assim que elas saírem de casa, eu e o Daniel, a gente vai mudar para um apartamento menor, talvez. Né? Não pode, vocês são pastores, gente. É verdade. Deleta o apartamento menor. É verdade. Não pode, não adianta. É verdade. Então, a gente vai assim, ó, ficar mais quietinho. Por que a gente tem sentido necessidade? Deixa eu te falar. Eu e o Daniel estamos precisando dormir. É verdade. A Cansaço. gente tem sentido muito cansaço. Tipo assim, à noite a gente dorme o quê? Umas 8 horas por Porque dia. nós resolvemos exercer um pastorado mais perto. Sim. Por isso. Face na isso face, tem- entendeu? É. Sim. E aí tu acaba envolvendo nas situações familiares para ajudar a pessoa a E resolver. não é que isso nós te cansa sejamos muito. centralizadores. Não. Não é isso. Não é nesse Muito pelo sentido. contrário, né? É no sentido de cuidado mesmo, entendeu? De estar atento, de estar visitando, de saber como tá. Eu tenho o costume de perguntar. Não foi num culto. Como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? Sempre. Ou isso eu, cansa a gente mais, faz né? isso. Isso, porque daí tu desenvolve, né? Sim. E cria um hábito. Então, a gente tá com sono bem atrasado, eu e ele. Então, eu acho que a primeira coisa quando nós casar, a gente vai dormir. Tem uma frase que diz assim, ó, em contato com as mazelas alheias que um pastor rega o seu coração com o amor de Deus. Repete. É em contato com as mazelas alheias que um pastor Ai, Jesus, minha cabeça tá. É em contato com as mazelas alheias que um pastor rega o seu coração com o amor de Deus. Amém. Porque é assim, é vendo as tristezas alheias que você vê a sua humanidade, mas também o seu amor, seu coração vai aumentando em amor pelas pessoas, que é o bem maior, que foi por elas que Jesus morreu. Sim. Entendeu? Então eu penso assim, é assim que eu acho. Amém. É isso. Amém. E a gente pretende. Vai ser difícil segurar, né, sem elas, mas a Emily vai morar perto, Nathalie em São Paulo, vai ser um pouquinho mais longe. Mas assim, a maior ausência, a maior falta que nós vamos sentir realmente não é só da parte física, mas da oração. É verdade. Porque a gente tem esse hábito, né? E a Nathalie, por exemplo, a Nathalie é a nossa coluna de oração. A Emily. Eliás, é difícil. Não vou pensar nisso agora. Tu sabe que Eu vou quando... sofrer por falta dela. antecedência. tu sabe, deixa Elias, pra eu depois. gosto de deixar registrado essas coisas, porque às vezes as pessoas olham filhos de pastores, Verdade. cobram um monte dos filhos de pastores. Sim. E filho de pastor é um ser humano. Normal. Verdade. E para ele é mais difícil ainda. Né? Então, quando um filho de pastor... Eu sei, quando um filho de pastor me procura e ele se queixa de alguma coisa, ou ele está, enfim, com alguma situação, eu colo no cara para ajudar o cara. Entendeu? Porque eu sei que muitas vezes o que é ter a ausência do pai dentro de casa. Não é porque o pai quer estar ausente, não. O pai se envolveu com tanta coisa. Claro que tem que haver esse equilíbrio, mas é muito difícil você ter esse equilíbrio. Tem vezes que a gente lá em casa se policia. A gente tá conversando, a igreja assim, tá, acabou, para de falar de igreja. Não, uma delas mesmo fala. Elas dizem assim, pô, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de agora. assunto, tá? Um policia o outro. Então, assim, ó, eu hoje posso falar uma coisa que os pais de Otoniel e Osiel, né, porque eu tive contato com a filha de Otoniel, Certo. né, a Simone, que mora nos Estados Unidos hoje, minha amigona. Se tu vê, Simone, beijão pra você, pro teu esposo, pra tua família, nossa família te ama. Ela disse assim, ó, Pastor Daniel, quando os meus pais morreram, o meu avô disse esta frase: eu não perdi 2 filhos, eu perdi 2 colunas do meu palácio espiritual. E eu posso dizer das minhas filhas, eu não tenho 2 filhas, eu tenho 2 colunas de um palácio espiritual dentro de casa. Tem pais que se queixam dos filhos, eu posso dizer, minhas filhas são crentes. Graças a Deus. Entendeu? E Deus nos deu uma família sacerdotal. Independe de CEF, não tem nada a ver com CEF. Não. Tem a ver com o chamado divino a nós. Sim. Aqui ou qualquer lugar, Deus nos deu uma família sacerdotal. E elas são parte, nossa, de extrema relevância na nossa casa. Amém. E é isso que vai fazer falta para nós. Amém. Gente, estamos encerrando mais um podcast da Cristão que Investe. Hoje o papo aqui foi de alto nível, falando aqui de vida, relatando um pouco das experiências desse casal, como pastores hoje, como pais, como avós.
e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Você não esquece, né? Clica no sininho, segue o canal, segue a gente, compartilha quando você estiver vendo, ó, já compartilha, já sabe lá aquele casal que está precisando de uma palavra, aquela família que está precisando de uma edificação, compartilha lá que eu tenho certeza que vai edificar bastante. Cristão que investe é o cristão que investe no que tem peso de glória e de eternidade. Tamo junto e até o próximo episódio. Até mais!